tudo. Então o Senhor já preparou tudo. Então prepare o sacrifício. Prepare a lenha. Aleluia, Deus. Prepare o fogo. Prepare tudo. Porque na hora que tiver tudo preparado, prepare também o altar. Aleluia, Deus. Que na hora certa o Senhor Ele proverá na minha vida e na tua vida. Se você é filho, então está preparado. Porque Isaac já estava preparado. E Abraão preparou a lenha. Ele preparou o fogo. Aleluia, Deus. Ele preparou o sacrifício. Mas na hora da providência foi o Senhor que providenciou. Aleluia, Deus. Versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantadas. Só quero te falar, teu é o reino e a glória. Deus, dele é o reino, dele é o domínio, tudo está em suas mãos. Aleluia, Deus, a minha vida e a sua vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só adore nessa noite. Exalte o santo nome dele. Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Não há outro, não há outro. Só tem um, e esse é o nosso Senhor Jesus. Só um, e esse é o nosso Senhor Jesus. E só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é merecedor de honra e de louvor. Então exalte o nome dele nessa noite. Exalte o nome dele nessa noite. Não há outro. Porque Ele é merecedor de honra. Ele é merecedor de louvores. Aleluia, Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro. Aleluia, Deus. Não há outro como o Senhor Jesus. Porque só Ele é digno de honra. Ele é digno de louvor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Glória. Oh, glória. Tu és santo. Não há outro como. Não há outro. Não há outro. Igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu sinto tua presença essa noite, Senhor Espírito Santo. Então que essa noite o Senhor venha se mover nesse lugar. Nós venhamos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego. Porque toda a majestade seja tua, Senhor Espírito Santo. Então nessa noite vai quebrando toda a muralha, todo empecilho. Vai quebrar nessa noite, Senhor Espírito Santo, toda corrente do mal, aleluia. Jesus, só tu és santo. Glória. Só Ele é santo.
Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Glorifica o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Pai, essa noite esvazia de nós mesmos. Pai, essa noite que esta palavra qual o Senhor, Pai, nos direcionou, Pai, que vem impactar nossos corações. E que cada dia nós vamos ficar, Pai, todos os dias na tua presença. A coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia, Deus, obrigado, Pai, que eu vou ficar todos os dias da minha vida na tua presença. Pai, não me lança fora da tua presença, porque onde nem eu, Pai, aleluia, Pai, só na pessoa bendita de Jesus tem vida plena. Oh, Senhor Jesus. Então essa noite segura em minhas mãos. Essa noite segura em minhas mãos. Porque tu és poderoso, tu és digno de honra, tu és digno de louvor. Ah, meu Senhor Jesus e poderoso Pai. Então que o Senhor, Jesus Pai, venha tomar o primeiro e último lugar nesse trabalho. O teu filho venha sair saciado desta palavra. O teu filho venha saciado daqui esta noite. Nós adoramos, Senhor, nos ensina a ser verdadeiro adorador. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar. Somos seus ministros.
Ah, Espírito Santo de Deus, que teu fogo santo, vem nos queimar esta noite, Pai. Pai, eu te rendo graça, te rendo louvor, Pai. Então fica conosco, Pai, até o término desse trabalho, Pai. Pai, abre o nosso entendimento, Pai, nossos corações, para que nós venhamos, Pai, ouvir esta palavra, Pai. Que nós venhamos sair daqui impactados com a tua palavra, Senhor Jesus, Pai. E que o teu nome, Pai, venha estar acima de todo nome, Pai. São essas coisas que eu te peço, eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, podem sentar, aleluia. Nós vamos dar isso aqui, uma palavra abençoada, irmão. Aleluia, Deus. O Senhor me revelou algo grandioso. E quarta nós terminamos o ensinamento, né, a respeito aleluia, do jejum, né? Foi 3 séries a respeito do jejum, né? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Então, quarta-feira nós terminamos o ensinamento. E eu disse: meu Senhor Jesus, qual que o Senhor quer que eu traga para a igreja? Aleluia, Deus. E o Senhor me levou na dimensão sobrenatural. E o Senhor me deu aqui algo para nós. Nós vamos trabalhar em 3 séries. Aleluia, Deus. A respeito, irmão, do ensinamento muito importante. E esse ensinamento, ele é muito importante. E poucas igrejas, eles ensinam um pouco sobre isso. E hoje eu quero falar a respeito, irmão, das 3 mortes que Jesus venceu. Mas hoje nós vamos falar apenas da primeira morte que o Senhor Jesus venceu por nós. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus venceu 3 mortes por nós. Então, nós estávamos mortos em 3 dimensões. E o Senhor, com a sua misericórdia, a sua infinita bondade, Ele veio e venceu essas 3 mortes por mim e por você. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Talvez você não sabia que você tinha morrido 3 vezes, né? Aleluia, Deus. Então você morreu 3 vezes e o Senhor Jesus, Ele venceu essas 3 mortes por nós. Aleluia, Deus. Aliás, nós temos que vencer ela junto com o Espírito Santo de Deus. As 2 primeiras Jesus venceu por nós, mas a última é eu e você que temos que, aleluia, Deus, vencer ela junto com o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Então, que esta noite a igreja venha se conectar com esta palavra maravilhosa, né? E o primeiro ensinamento é esse. O primeiro ensinamento, irmão. Aleluia, Deus. Eu também peguei o número, pastora, daquela irmã, né? Porque agora eu vou mandar as coisas para lá. Mas hoje não deu para ela trazer, mas está querendo copiar, a gente vai trabalhar aqui. Ensinamento. Jesus venceu as 3 mortes. E a primeira morte que Jesus venceu foi a morte do Espírito. A separação entre o homem e Deus. E nós vamos começar o primeiro texto básico. Eu quero que meus irmãos abram em Gênesis capítulo 2 e versículo 17. Aleluia, Deus. Meu Deus, tu és poderoso. Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis. Agora não, depois nós vamos ler as referências, amém? Gênesis capítulo, aleluia, Deus, 2 e o versículo, nós vamos ler o 16 e o 17 para os irmãos entenderem. Todo mundo já encontrou? Aleluia, Deus. Eu vou ler em 2 versões que é para os meus irmãos entenderem. Eu vou ler primeiro na versão Almeida, atualizada e revisada, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. O versículo 16 diz assim, ó: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do
dessa árvore, pois no dia que comer, então no dia em que você comer, certamente morrerás. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, irmão, que o Senhor Jesus, ele fez um jardim. Quando nós começamos a ver Gênesis, nós começamos a ver Jesus, o Senhor, ele criando o universo, ele fazendo a sua criação. E ele começa a fazer a criação, e no meio da criação ele faz o quê? Um jardim. E depois que ele termina de fazer esse jardim, ele vê o jardim completo, mas não tinha ninguém para cultivar o jardim. E o Senhor, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia. Então o Senhor, ele fez o quê? O homem à sua imagem e à sua semelhança. E agora ele pega o homem e coloca no jardim. Aquele homem agora começa a morar dentro do jardim, chamado Jardim do Éden. Mas o Senhor, ele deu algumas instruções a esse homem. Então o Senhor disse: olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas no meio do jardim existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor alertou aquele homem: de toda árvore você pode comer, mas essa árvore específica você não coma, porque no dia que você comer, certamente o que? Morrerás. Então aqui nós vemos a primeira morte do homem. Aleluia, Deus. Então a primeira morte do homem veio por intermédio de quem, irmão? De a desobediência. Então o homem, ele tinha a contabilidade com o Senhor Jesus. Ele era a mesma semelhança do Senhor Jesus. Porque o Senhor Deus fazia o homem a nossa imagem, que? Semelhança. Então o homem tinha a mesma semelhança do Senhor Jesus. O homem andava na mesma dimensão dos anjos, até mais do que os anjos, irmão, porque agora ele viu o que? Da matéria de Deus. Os anjos não é feito da nossa matéria. Os anjos é feito de outra matéria. Os anjos foi feito por intermédio de palavra, assim como o Senhor fez a criação. Aleluia, Deus. Mas o homem, ele foi montado, ele foi criado pela mão de Deus. A diferença do homem para os anjos é que o homem foi a obra-prima de Deus. E então ele moldou o homem com as suas próprias mãos. E agora ele disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão no dia que você comer, você vai o quê? Morrer. Aleluia, Deus. Mas nós sabemos que o homem tinha essa conexão com Deus. Ele tinha essa ligação com Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas na hora que ele desobedeceu, o que foi que aconteceu? Ele perde todo o contato com Deus. E a partir daí, toda a humanidade, ela perdeu o que? O contato com Deus. Aleluia, Deus. Então, a partir daí o homem já não teve mais o contato com Deus. Ele já nasceu morto nos seus delitos e pecado. Então quando nós começamos a ver, irmão, a linhagem humana, agora nós já vemos que o homem já não tem aquela comunhão com o Senhor. Ele está morto espiritual. Então o homem, ele já nasce na sua natureza morto espiritual. Essa é a primeira morte, que o homem já nasce com ela, morto espiritual. Ele não tem mais aquela comunhão que ele tinha com o Senhor, como o Adão tinha no princípio. E como foi que ele perdeu isso, irmão? Quando nós vemos o capítulo 3, aparece um animal chamado serpente, chamada cobra, outro chama serpente. Aleluia, Deus. E ali ela faz uma conversa com uma mulher chamada Eva. E Jesus, ele vai dizer que o diabo veio o quê? Para matar, roubar e destruir. A Bíblia também disse que ele é o quê? Homicídio desde o princípio. Então quem foi que matou o primeiro homem? O próprio diabo.
A partir dali, o homem, ele foi expulso do jardim. Agora o homem já não tinha mais aquela conexão com Deus. Quando nós vamos ver a genealogia de Adão, aleluia Deus, depois que Adão tem os dois filhos, o único que tinha a imagem e semelhança de Adão era o quê? Caim, Abel, perdão. Mas Abel foi morto e agora não tinha outra contabilidade com Adão. Depois de passar muitos anos, aí nasce outro filho de Adão chamado Sete. Aí esse sim já tinha a aparência de Deus, porque a Bíblia diz que ele invocava o nome de Deus. Mas os outros filhos de Adão, nenhum invocava o nome de Deus. Um deles era Caim. E Caim, ele começou o quê? Fazer outra geração. E a geração de Caim era totalmente ao contrário das coisas de Deus. A geração de Caim era totalmente desobediente a Deus. É tanto que ele mata o quê? Seu irmão. E quando Deus diz assim, Caim, cadê teu irmão? Ele diz, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Já começa a vir rebeldia. A partir daí começa a vir a rebeldia. Aleluia, Deus. E aquela primeira nação, a rebeldia é tão grande que o Senhor resolve acabar o mundo com o dilúvio. Aleluia, Deus. Mas como a natureza caída estava dentro do homem, depois do dilúvio, tinha os 3 filhos de Noé, mas tinha um chamado Cã. E a maldade que Satanás jogou lá no Éden, que era mentira, estava dentro ainda da carne de Cã. É tanto que quando Noé se embriaga, aleluia Deus, ele foi e viu o seu pai nu, aleluia Deus, e naquela época o homem não poderia ver seu pai nu, aleluia Deus, porque era um pecado grandioso. Então ele foi chamar os seus irmãos para ver aquilo, mas os seus irmãos tiveram sabedoria e vieram de costas e botaram um manto em cima do seu pai. Quando seu pai se acordou, ele disse o quê? Amaldiçoado seja toda a terra de Canaã por causa disso. Aleluia Deus, Espírito Santo de Deus. E então veio essa linhagem, o povo estava morto. Por quê? Por causa da desobediência. O Senhor disse, não coma, porque se comer, certamente morrerás. Então como é que nós estamos mortos, irmão? Estamos mortos nos delitos e pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus por causa da desobediência. Então todo homem e toda mulher que está desobediente à palavra de Deus, ele está morto nos seus delitos e pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso para a humanidade é loucura, né? Por isso que Jesus ele veio para vencer as 3 mortes. Como é que nós vencemos essas 3 mortes, irmão? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus você vence essas 3 mortes. Porque agora em Cristo Jesus, irmão, você vai sair da desobediência e vai o quê? Obedecer a Jesus por intermédio de quê? Do seu sacrifício. Aleluia, Deus. Então o homem, pela desobediência, ele morreu. Agora ele não tem mais conexão com o Senhor. Aleluia, Deus. Agora nós vamos ver aqui os pontos interessantes. Aleluia, Deus. A qual o homem ficou separado de Deus. Então, o primeiro ponto. Então a geração começou a crescer, irmão, ficar desobediente à palavra do Senhor. Então o Senhor levantou um homem chamado Abraão para fazer uma nova aliança. Aleluia, Deus. Chamou Abraão para fazer uma nova aliança. Mas mesmo assim, os sacrifícios não tinha como trazer o homem à reconciliação. Precisava de um sacrifício perfeito e agradável. Aleluia, Deus. E então o povo estava sempre se afastando da presença de Deus. Então eu quero que meus irmãos abram em Isaías capítulo 59. Isaías 59, quem achou pode ler para mim. Isaías 59, versículo 2. Meu Deus, tu és poderoso, Espírito Santo. Isaías 59, versículo 2. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Isaías 59 e o versículo é o 2. Aleluia, Deus. Vocês entenderam aí? Aleluia, Deus. Então, o profeta Isaías disse o quê? Que a nossa iniquidade faz o quê? Separação entre Deus e o homem. É por isso que aqui é tido com a primeira
Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que faz com que ele se esconda de vocês. E não atenda, o que, irmão? As suas orações. Essa oração aqui diz que ele não ouve nossas orações. Nós sabemos que o homem morto, ele não fala. Nós sabemos que o homem morto, ele é andado pelas mãos de alguém. Nós sabemos que o homem morto, ele não consegue fazer o que? Absolutamente nada. Mas como foi que entrou essa morte? Como nós já falamos no princípio. A desobediência. O Senhor disse, não coma. Aleluia, Deus. Não coma. Louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Interessante, irmão, que o Senhor disse, ele veio para cumprir a palavra. Aqui tem algo muito interessante. O Senhor não fala da voz dele. Ele fala da palavra dele. Então, o Senhor, ele estava botando a sua palavra acima de tudo. Então, o Senhor quer que nós obedecemos a palavra. Aleluia, Deus. Nós vamos ver aqui, bem profundo aqui, irmão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí o Senhor, usando sua palavra, disse, certamente, se você comer, certamente morrerás. O Senhor usou sua palavra. Ele não usou sua voz, ele usou sua palavra. Só que o homem, ele está tão morto nos seus delitos e pecados, onde nós vimos aqui em Isaías, que ele deixa de dar ouvido à palavra para ele dar ouvido à voz do inimigo. O inimigo não tem o que? Uma palavra. O inimigo tem o que? Uma voz. Aleluia, Deus. O Senhor, ele estabeleceu o que? Uma palavra. A Bíblia diz, segundo a palavra de Deus, foi criado isso, foi criado aquilo. Mas o inimigo, ele não vem com a palavra, ele vem o que? Com uma voz no ouvido que? Da mulher. E o que foi que ele disse? Não, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então o homem, quando ele está morto na sua primeira morte, que é a divisão dele com Deus, aleluia, Deus, então ele não obedece à palavra, ele ouve a voz do inimigo. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Então, quando o Senhor faz a raça humana, irmão, ele disse, vai de multiplicar. O homem era para nascer, e já nascer, já voltado para Deus, porque o Senhor soprou o Espírito dele no homem. Então, quando, isso aqui é sobrenatural, eu acho que não é todo mundo que o Senhor revela, não, isso aqui, ó. Quando a criança nasce, segundo a história judaica, segundo a Bíblia judaica, o conhecimento judaico, quando a criança nasce, segundo eles, nós temos esse negocinho aqui, né? Segundo eles, o anjo, ele coloca isso aqui já para você esquecer as coisas, porque o nosso espírito, ele é do céu. Agora a alma e a carne foi corrompida por quê? Pela desobediência. Então, pela desobediência, o homem já nasceu o quê? Morto nos seus delitos e pecados. Aí aqui Isaías diz que nosso pecado faz o quê? Divisão entre nós e Deus. E o único jeito de você sair dessa morte, irmão, é como? Obedecendo o que? Sua palavra. Aleluia, Deus. Segundo esse ensinamento judaico, aí quando a criança já está nascendo, já está, aí o anjo já bota esse negocinho aqui, dá para todo mundo ter esse negocinho, né? É porque eles têm essas histórias grandiosas, irmão. Eles entendem bastante sobre o sobrenatural do povo judeu, porque foi o povo que Deus escolheu. Então, além dele, eles não acreditam em Jesus, mas eles acreditam totalmente na palavra. E o Senhor fala com eles abertamente, porque foi um povo escolhido para Deus. Aleluia, Deus. Então, quando a criança nasce, aleluia, Deus, o seu espírito já nasce porque morto nos seus delitos e pecado. Aleluia, Deus. Nós ensinamos errado. As pessoas dizem, não, a criança ela nasce inocente, mas ela nasce com pecado. Porque isso vem lá da criação.
a desobediência. A criança, ela é inocente até os 12 anos, segundo a Bíblia. Por isso que Jesus, aos 12 anos, ele subiu aonde? O templo. Para quê? Para se apresentar no templo. Aleluia, Deus. Depois dos 30 anos que Jesus se batizou. Segundo a cultura, nós levamos uma criança bem novinha para se batizar. E o batismo é para quê? Para arrependimento de quê? De pecado. Ou seja, que aí é a segunda morte. Depois nós vamos falar sobre a segunda morte. Aleluia, Deus. Então, o homem por desobediência, quando a criança nasce, ela já nasce separada de Deus por causa dos seus delitos e pecados. Agora a inocência é diferente. É por isso que o Senhor disse que nós temos que ser inocente igual a criança. Não é porque a criança não tem pecado, é porque a criança é o que? Inocente. Como é que nós sabemos isso, irmão? Quando nós lemos a palavra. Sabe por quê, irmão? Que nós não mergulhamos mais, nós não temos a vida mais transformada, porque nós lemos pouco a palavra. Aleluia, Deus. Tem pessoas que, eu vi até um vídeo hoje, achei interessante, um ator famoso, ele lê a Bíblia e ele entende um bocado de coisa da Bíblia, né? Porque ele lê a Bíblia, né? E ele é o que? Um ateu, né? Ele não acredita em Deus, mas quando ele começou a ler a Bíblia, ele viu que realmente existe um Criador, né? Aleluia, Deus. Então sim, irmão, nós nascemos com a natureza pecaminosa, porque no princípio, Adão, ele desobedeceu a Deus. E então por isso toda a raça humana nasce da raiz da árvore chamada Adão. Se nós tivéssemos nascido antes de Adão pecar, então você nasceria sem pecado. Aleluia, Deus. Mas nós nascemos depois que Adão pecou. É por isso que toda a raça humana, aleluia, Deus, ele nasce com aqueles, vamos dizer, né, aquele defeito de fábrica que Adão fez, né? Por causa da desobediência dele. Por isso que a nossa genealogia, irmão, vem desde lá. É como um casal. A genealogia dele, a corrente sanguínea do ser humano, ela vai de geração em geração. Ela vai neto, bisneto, tataraneto. Ela vai correndo tudo aquilo, porque assim somos nós. Quem foi nosso pai primeiro? Foi Adão. Deus fez Adão, aí agora nós nascemos de Adão. A mãe da humanidade, quem é? Eva. Aleluia, Deus. E o pai da humanidade é o que? Adão. Então nós nascemos com esse erro de fábricas e por causa da desobediência de Adão. Aí aqui o profeta diz, olha, o vossos pecados faz divisão entre Deus e o homem. Aí Jesus disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí por isso que agora Jesus vem para consertar o que Adão tinha perdido lá no Éden. Agora a única solução de nós retornar a ter comunhão com o Senhor é aceitando Jesus como Salvador, aleluia, Deus, ouvindo a sua palavra e agora botando em prática. Agora você sai da morte espiritual, aí Jesus diz que você sai da morte para a vida. Aí agora você estava separado de Deus, como Isaías disse, pelos seus delitos e pecados. Aí agora você aceita Jesus como Salvador. Agora você, por causa de Jesus agora é o canal, é o caminho para te levar de volta ao Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui a primeira separação de um homem com Deus. Vamos só, pois são os pecados de vocês que faz separação do seu Deus, são as suas maldades, que faz separação de vocês com o Senhor. E as vossas orações, olha, nessas nossas orações Ele ouve, porque agora você está morto. Como é que o morto vai falar, né? Porque nós estamos mortos nos delitos e pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É muito grande esse ensinamento, irmão, é tanto que sempre guardando para fazer livro, aleluia, Deus, e a gente lendo em detalhe, é muito maravilhoso. Aleluia, Deus. Agora nós vamos para Salmo 103 e o versículo
sei se meus irmãos entenderam, né? Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Olha o que Davi diz aí, irmão. Assim como a distância do Oriente para o Ocidente está bastante longe, porque o Oriente fica para cá e o Ocidente fica para o outro lado. Aleluia, Deus. Fica totalmente ao contrário, um fica para um lado e outro fica para o outro. Assim o salmista Davi, ele disse que a nossa iniquidade faz essa separação. E a nossa iniquidade faz separação entre Deus e nós. Então, assim como o Oriente e o Ocidente estão distantes, assim é o homem quando está morto nos seus delitos e pecado. Está nessa distância, pastor. Está nessa distância. Aleluia, Deus. É por isso que quando você vê algo, vamos ver aqui, se você chegar perto de um cadáver morto, você não quer deixar perto, carne podridão, né? Aleluia, Deus. A Bíblia nos diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, ferem nas narinas de quem? Do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, Davi aqui ele diz, ó, que assim como o Oriente fica um para um lado, outro para outro, assim são as nossas iniquidades. Aleluia, Deus. Mas ele também pede para que o Senhor venha trazer misericórdia por aí, né? Ele quer se chegar perto do Senhor, por causa da desobediência lá no Éden. Então, sim, irmão, nossa desobediência faz separação. É a primeira morte do homem, por causa do nosso pai, aleluia, Deus, Adão, né? Louvado seja o Senhor. Então a humanidade tem que entender: não, o nosso pai é Deus, não, o seu pai é Adão. Você nasceu em Adão. Agora, quando você nasce em Cristo Jesus, aí sim. Aí João escreveu no capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo 12 e 13, ele diz: eu vim para os que eram os meus, mas os meus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu, agora se faz o direito de ser chamado o quê? Filho de Deus. Aí quem disse isso foi o próprio Jesus. Agora dá o direito de ser chamado filho de Deus. Então sim, nós nascemos de Adão. O único que nasceu de Deus foi Adão. E nós nascemos de Adão. Aleluia. Outros vêm da descendência de Cã, que foi que amaldiçoado. É por isso que há muitas maldades no mundo. É porque vem de onde, irmão? Vem de Cã. E o que foi que Noé disse? A nação de Cã vai ser amaldiçoada pelo que ele tinha feito. E de lá para cá, irmão, vem só crescendo a humanidade. De lá para cá vem só crescendo. Aleluia, Deus. E o Senhor, quando o povo saiu do Egito, que foi que ele disse? Ele disse: olha, você não se misture com os amorreus, os heteus, nenhuma das 7 nações lá de Canaã, porque se vocês se misturar, eles vão fazer vocês adorar outros deuses, eles vão fazer os seus filhos ser queimados aos deuses de lá, eles vão fazer vocês adorar mais o povo. E ele disse: ó, não dê os seus filhos para se casar com os filhos. E o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Pegaram mulheres lá de Canaã para casar. O Senhor disse: olha, não faça isso. E foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles deram suas filhas, os filhos deles lá, e pegaram as filhas deles para casar. A mesma coisa que o Senhor disse lá no Éden: não coma da árvore, porque no dia que comer, certamente morrerás. E aí o Senhor disse: olha, não pegue mulher. O Senhor então hoje diz para nós, irmão, nós que somos teimosos. A Bíblia diz, aí as pessoas dizem: irmão, é lá no Velho Testamento. Aí Paulo no Novo Testamento diz assim: ó, agora você não se junte com o jugo desigual. Aí as pessoas começam a levar para o outro lado do jugo. Aí nós, principalmente pessoas que estão solteiras dentro da igreja, ele não espera no Senhor, ele quer buscar pessoas que estão lá no mundo. Aí o Senhor já disse: não se junte com pessoas, Aí você vai, e depois você está longe da presença do Senhor. Aí primeiro, aí nós fazemos o que? Eu digo, porque aconteceu comigo, irmão. Eu não vou. Eu sou diferente das pessoas, irmão, porque às vezes eu via pastor que quando os irmãos não vinham para o culto, aí quando os irmãos vinham, ele ia pegar a palavra para, né, chicotear. Não, eu vou pegar a palavra. O irmão que não veio, perdeu, pronto. E eu sigo
Aleluia, Deus. Eu digo por experiência, irmão. Porque o irmão me ensinou, irmão. Você vai ver luta e dificuldade, tá, etc. Mas quando vier, não olhe para o lado, olhe para o alvo que é Jesus. E eu peguei esse conselho dele. Até hoje, irmão. Até o dia de hoje, nunca me deu vontade de sair da presença do Senhor. Porque se eu for olhar para os meus irmãos, vou ver defeito dos meus irmãos, tudinho. Cada irmão que se congrega aqui, se eu for olhar para os meus irmãos, aleluia, eu vou ver defeito. Aleluia, Deus. Se eu fosse olhar para os meus irmãos, tem dia que, a mãe sabe, tem dia que a mãe pensa que eu estou dormindo, né? Tem dia que eu não saio nem do quarto, onde foram 2 dias. Acho que foi ontem, se eu não me engano. Eu saio já de noite do quarto, porque orando. Eu poderia chegar e dizer, irmão, vocês não oram nem meia hora, não é nem para você estar aqui. Não, irmão. Não é porque eu oro mais do que meu irmão, porque eu estou aqui todo santo dia, que eu vou dizer, irmão, não venha mais para o culto, não venha mais isso e aquilo, não. É o Senhor Jesus que nos transforma. Se você buscar, você vai ser mais transformado. Se você não buscar, você vai ficar onde você está. Aleluia, Deus. Então, eu estava até contando isso, porque eu prefiro fazer diferente. Eu preciso, porque às vezes nós pregamos e não vivemos. Eu prefiro ficar calado, viver. Os irmãos veem que eu sou o primeiro a chegar. Quando o Pedro chega, eu já estou aqui com a hora aqui, orando. E eu não vou chegar e dizer, irmão, tem que estar orando, irmão. Não, eu faço um exemplo. O pai dizia assim, o pai, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aí o pai, eu passava, o pai estava bebendo. Aí eu dizia, o pai bebe, eu vou beber também. Aleluia, Deus. Eu nunca levantei, para não dizer só a Gabi, eu levantei uma vez a mão para bater nela. A minha filha, eu nunca bati, quando eu orava com elas, eu fazia um exemplo. Eu digo, ó, vocês estão vendo um exemplo? Eu ia o quê? Orar. Eu não chamava elas para orar, eu digo, olha, eu vou orar. Se vocês quiserem ir, bem, se vocês não quiserem. Aleluia. Eu era um exemplo, eu ia primeiro, eu fazia primeiro. Na hora da comida eu sentava. Aleluia, Deus. Eu dava logo um exemplo, porque eu ia bater e não fazia exemplo. Aí eu tive comigo, aí eu vi o pai bebendo, eu digo, o pai bebe, aí eu comecei a beber escondido. Aleluia, Deus. Então, nós como pai, mesmo que você não bata, mas você tem que ser um exemplo. Aí, irmão, eu sou um exemplo. Aí a Bíblia diz que você fez o certo. Você fez um exemplo. Se lá na frente ele se afastar, aí a palavra diz que o Senhor não vai te cobrar por aquilo. Mas às vezes nós pregamos aquilo, queremos botar um jugo em cima da igreja, se nós nem com o dedo medir e levantamos. Aleluia, Deus. Então eu prefiro que eu digo, Senhor, é eu que preciso orar, é eu que preciso buscar. Se eu quiser ter minha vida eterna, eu que preciso buscar. E se os irmãos um dia verem isso na minha vida, os irmãos vão querer também o mesmo. Aleluia, Deus. Então, irmão, a primeira morte é essa, a desobediência ao Senhor. Então agora nós vamos para Efésios capítulo 2. Deixa eu ver aqui se é Efésios. Abre aí, Pedrinho, Efésios capítulo 2. E o versículo 1, deixa eu ver aqui se é. Aleluia. Efésios capítulo 2. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Efésios capítulo 2. Deixa eu ver aqui se é capítulo 2 mesmo. Aleluia, Deus. Capítulo 2 e o versículo 1, Pedrinho. E o 2. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Essa primeira morte, nós vamos vencer ela. Aleluia, no nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, E o versículo 1. Leia para nós. Amém? Olha aí qual é a nossa morte. Efésios capítulo 2, versículo 1. É onde você leu mesmo. Olha aí, ó. Ele vos deu o que? Vida, estando vós mortos em que? Nos vossos delitos e pecado. Então o homem já nasceu, irmão, morto em que? Nos seus delitos e pecado. Por causa de quê? Da desobediência. Aí o 2, irmã Aline, leva o 2 aí. Aleluia, Deus.
tem alguém que sonha muito, você tem um chamado profético. Então, se você... Eu vou trazer esse ensinamento. Eu vou me calar e depois eu vou trazer esse ensinamento para você. Se você sonha com carro, irmão, tome posse. Tem pessoas, irmão, que ele não é crente, ele sonha com carro. Aí, a minha coisa de dimensão. Quando você sonha com carro, você vai lá na dimensão, toma ele e traga, aí aquele carro vai chegar na sua porta. O Senhor, ele derruba tudo que está por terra. Se você sonha com ouro, com dinheiro, eu aprendi quando eu estava no mundo que sonhava com dinheiro era maldição, não, irmão. Se você soubesse que tem dinheiro retido no mundo espiritual, e se você souber acessar, o Senhor me mostrou isso, agora eu estou acessando, irmão. Aleluia, Deus, o Senhor vai nos abençoar grandiosamente. Aleluia, Deus. E às vezes esses homens que perdem dinheiro, esses homens ricos, esses bendeiros estão perdidos na dimensão espiritual. Só que nós não sabemos acessar e às vezes nós perdemos. Aí o anjo está só esperando que nós sabemos acessar, e quando acessamos, começa a chegar as bênçãos na minha vida e na sua vida. E eu não sabia isso, aí agora o anjo do Senhor mostrou. Aleluia, Deus. E agora eu digo, rapaz, Senhor, agora vou só esperar chegar. Tomei posse. Vou só chegar. Quando dá fé, irmão, se você começar a acessar, é a chave certa. Quando você dá a chave certa, quando dá fé pode cair dinheiro na sua conta e você nem sabe como foi cair isso aqui. Aleluia, Deus. Meu Deus. Esse tempo pra cá, agora que a irmã Aline tá pegando, mas como eu não tinha essa organização com a irmã Aline, o gasto aqui que eu tinha variava de 600, 500, 700 gasto. E quando eu dava fé, o dinheiro caía na conta, eu pagava o cartão, aleluia, Deus, e a obra ia, porque eu dava uma acessadazinha. Rapaz, quem foi que mandou esse dinheiro aqui no Pix? Aí agora a irmã Aline tá ajeitando direitinho, aí agora, eu digo, Senhor, agora é com a irmã Aline. Louvado seja Jesus, não seja. Então, irmão, olha aqui é Efésios, cara. Nós vamos trazer ensinamento sobre isso aí. Depois, tanto que nós vamos dar o culto de Santa Ceia para o primeiro domingo do mês. Vou só fugindo aqui, porque o primeiro domingo do mês, irmão, você está dando que a primícia. Eu falei isso aqui também há alguns meses atrás, talvez os irmãos se esqueceram. E a primícia, e o primeiro domingo do mês, se você trouxer uma primícia para o Senhor, por isso que eu quero fazer a Santa Ceia, quero tirar do segundo domingo e botar para o primeiro domingo, porque você vai acessar o que? A dimensão. Você está o que? Dando o melhor para o Senhor. O primeiro você está dando para o Senhor. Você se lembra de Caim? Por que foi que o irmão dele matou ele? Porque ele tirou o melhor do seu rebanho para dar o que? A oferta para o Senhor. Então por isso que eu quero botar a Santa Ceia primeiro, e os irmãos tiver alguma oferta de primícia, você guarde para o primeiro domingo do mês, ou seja, primeiro do Senhor. Você vai ver como o Senhor vai começar a quebrar corrente, quebrar cadeias, e o nome do Senhor é glorificado no poder que é o nome do Senhor Jesus. Por isso que eu vou botar a Santa Ceia para o primeiro domingo do mês. Aleluia, Deus, e nós vamos fazer algo diferente aqui. Vocês vão ver o Senhor fazendo coisas grandiosas na vida de vocês. Vamos voltar aqui de novo, na primeira morte. Diz assim, Efésios capítulo 2 e versículo 1, nessa versão assim: antigamente, por teres desobedecido a Deus e por teres cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. E a versão que a irmã Aline leu é semelhante a isso aqui: ele vos deu vida estando morto nos seus delitos e pecados, né? A sua é mais ou menos assim, né? Ofensas e pecado. E essa aqui é assim, ó. Antigamente o que, irmão? Antes de aceitar Jesus como Salvador, você estava o quê? Antigamente, por teres desobedecido a Deus, porque lá no princípio, antigamente lá por ter desobedecido a Deus, nós estávamos o quê? Mortos. Nós estávamos mortos. Por ter desobedecido a Deus e por teres cometido pecado, vocês estavam espiritualmente
salvo era e traz para cá. Então, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Aí o 2 diz assim, ó, naquele tempo vocês seguiam um mau caminho deste mundo e fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então quem é que controla os desobedientes a Deus? O diabo. Aleluia, Deus. Então o homem, ele ouviu a voz de quem? Do próprio diabo lá no jardim. Então ele desobedeceu a Deus. E aqui Paulo ele diz, olha, agora quem é que age nos filhos desobedientes? O diabo. Aí vai dizer o que? Ele vive o que? Nas regiões celestiais. Aí na versão vai dizer que ele vive no Hades, que é no lado dos espirituais. Ele vive o que? Governando os filhos da desobediência. Então a primeira morte é essa, irmão, a desobediência. Aqui tem muita coisa para falar de desobediência, mas aqui o foco é falar da primeira ressurreição, primeira vida. Aleluia, Deus. Agora nós vamos pular para as vidas que o Senhor nos deu agora. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então falar aqui um pouco que a desobediência traz o que? A morte espiritual. Mas Jesus, com sua infinita misericórdia, ele veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Então eu quero que meus irmãos agora vamos lá para o Evangelho de João. Aleluia, Deus. O Evangelho de João, capítulo. Nós vamos primeiro, não sei se dá tempo. Nós vamos primeiro para João, capítulo 4. E o versículo é o 32. Depois nós vamos para João 5, 25. Evangelho de João 4 e o 30, aleluia, Deus, e o 34, que achou pode ler. Evangelho de João. Jesus disse, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém? Aleluia, Deus. Agora aqui Jesus ele começa a trazer um exemplo de obediência. Então a primeira morte que você vence, irmão, é obediência, ao contrário da desobediência. Os desobedientes estão sendo governados por quem? Pelo inimigo. Isso vem lá desde o princípio, que eles deixaram de dar ouvido a Torá, a palavra de Deus, para dar ouvido o que? A voz do inimigo. Quando chega aqui, Jesus está falando com o seu discípulo. Ele está numa cidade chamada Sicar, uma das cidades de Samaria. O seu discípulo chega e começa a oferecer comida ao Senhor. Ele disse, não, a minha comida consiste em fazer o que? A vontade do Senhor, a obra do Senhor. Então sim, irmão, nós vencemos a primeira morte de Cristo Jesus, fazendo o que? A vontade do Senhor. E até às vezes você, não, vou deixar a minha janta, vou primeiro para o culto, quando chegar, você está o que? Fazendo a vontade do Senhor, porque isso aqui é exemplo. Ó. Ele diz assim, ó, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade, daquele que me enviou, e fazer a sua obra. Aleluia, Deus. Então, o discípulo viu que ele não queria comer. Aí qual era a preocupação do Senhor Jesus? É evangelizar aquele povo. Ele não se preocupou muito com a comida. Ele disse, olha, a minha comida, ao discípulo, ele comeu o quê? Ninguém viu ele comer. Então ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se você for ver o versículo anteriormente, diz assim, ó, nesse tempo, os discípulos rogaram, dizendo, mestre, coma. Mas Jesus disse assim, mas ele lhe disse, uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis. Aleluia. E qual é a coisa? Obedecer a palavra do seu Pai, a palavra de Deus. Então, quando nós saímos da desobediência e entramos na obediência, ouvindo a palavra do Senhor e praticando, aleluia, Deus, então o Senhor começa a fazer coisas grandiosas
que chegar a hora que os mortos ouvirão que a voz de Jesus. Ou seja, o povo estava morto nos delitos e pecados. E Jesus estava pregando e eles não estavam ouvindo. Aí é tanto que Jesus disse: no final de tudo eu ressuscitarei aqueles que estão dormindo em Cristo Jesus. Então Jesus disse: olha, ia chegar a hora que os mortos iam ouvir o quê? A voz dele. Quem era que ouvia a morte? Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós que não conhecíamos Jesus como Salvador. E um dia essa palavra foi pregada, e quando ela foi pregada, entrou no nosso coração, e hoje nós aceitamos Jesus como Salvador. Então agora nós o quê? Vencimos a primeira morte. Por ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ouvindo a palavra de Deus, aí então nós vamos e aceitamos Jesus como Salvador. Então nós vencemos a primeira morte. Porque agora nós ouvimos essa palavra aqui. Ele diz: olha, vou ler aqui também. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão o quê? Ouvirão a voz do Filho do Homem. Aleluia, Deus. Aí chegou o momento que o povo começou a ouvir a voz dele e começaram a seguir. Então sim, nós começamos a ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Nós vamos correr um pouco, que não vai dar para trazer tudo. Então, um ponto aqui muito interessante, irmão. Aleluia, Deus. Nós vamos para João capítulo 10 e versículo 10. E aqui nós finalizamos, porque aqui é muita coisa. Aleluia, Deus. Não vai dar para... porque é muita coisa que eu escrevo. Evangelho de João capítulo 10 e versículo 10. E os irmãos mergulhem, prestem atenção. Aqui que é profundo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia, Deus. Qual é o primeiro ponto aqui de que esse ladrão aqui? Esse ladrão é o próprio Satanás. Aleluia, Deus. Eu marquei 3 pontos aqui a respeito do... Aleluia, Deus. Do que Satanás será no princípio. Aí Jesus, quando ele começa aqui a falar, irmão, sobre um pastor. Aí ele diz, olha, que o ladrão veio somente para roubar, matar e o quê? Destruir. O primeiro ponto que eu botei aqui, irmão, para nós mergulhar um pouquinho, é sobre o roubar. Aleluia, Deus. Então, o que foi que Satanás no princípio ele fez, irmão? Primeiro, ele roubou a identidade de Adão e Eva. Aquele homem que tinha sido feito imagem e semelhança de Deus, agora ele não tem mais imagem e semelhança de Deus, porque agora ele está morto. E como foi que ele perdeu essa imagem e semelhança, irmão? Desobedecendo a Deus. E como foi que ele desobedeceu? Esse ladrãozinho aqui chamado Satanás, ele roubou a identidade de Adão. E agora Adão perdeu a sua identidade, que era a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, Deus. E agora Adão, quando pega a identidade, ele faz o que, irmão? Ele se esconde. Agora o inimigo fala no ouvido de Eva, e quando fala, aí ela agora vem e traz o que? O fruto para Adão. E depois que eles comem, agora o que é que eles fazem? Se esconde. Aleluia, Deus. Eles agora já não têm mais aquela unidade com Deus, porque eles desobedeceram. Mas como foi que eles perderam isso, irmão? Eles foram roubados pelo um ser chamado Satanás. E depois de roubado, o Satanás fez o quê? Os matou. Aleluia, Deus. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu nem passei ainda na parte que Jesus disse que, olha, que o diabo é o pai da mentira. E ele foi homicídio desde o princípio. E aí os homens estavam tão mortos nos seus delitos e pecados que eles disseram: nós não somos escravos de ninguém, nós não somos mortos, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse: olha, se vocês realmente fossem filhos de Abraão,
diabo, porque ele é o vosso pai. Por quê, irmão? Porque ele roubou a identidade lá no princípio. Ele roubou a identidade de Adão lá no princípio. Aí agora, Adão perdeu a comunhão com o Senhor, foi roubado e agora é morto. Aí agora o Senhor tira Adão da onde? Do jardim. Agora o que é que o Senhor disse para Adão? Olha, irmão, tem pessoas que acho que aqui eu vou falar aqui com o pastor aqui. Tem pessoas que ele trabalha noite e dia, né, e às vezes não consegue nada. Você sabia que o homem não era para trabalhar? Quando nós vamos ver na Bíblia, o homem não era para trabalhar, o homem era para cultivar, e o Senhor disse para ele lá no jardim. Aí depois que o homem pega, aí que foi que o Senhor disse, agora vai viver do sol do teu rosto. Aleluia, Deus. Aí muitas pessoas dizem, não, tem que trabalhar, tem que isso, que nós temos que trabalhar por causa do pecado. Quem que roubou isso de nós? O diabo. Porque o Senhor fez o jardim e colocou o homem lá. O homem, o trabalho dele era ver lá as árvores, colocar o nome nos animais, nas árvores. Isso era o papel do homem, andar para cima e para baixo no jardim. Lá, quando tinha fome, ia lá numa árvore daquela, pegava e comia. Aí ele não se preocupava, porque o Senhor fazia isso. Mas pela nossa desobediência que veio de lá, aí agora nós só para ganhar o pão. Aleluia. Isso é a morte, irmão. Você sabia que o Senhor disse para o sacerdote, olha, eu quero que você use roupa de linho, que é para você não suar, que eu não quero suor, coisa pesada, eu quero que seja leve o seu trabalho. Aleluia, Deus. O Senhor é tão maravilhoso que mostrou isso. Quando o povo saiu do Egito, o povo não trabalhava não, irmão. O trabalho do povo era andar, esses 40 anos, esse daí não trabalhava não. O Senhor dava o que? O maná e mandava cordoniza. Só que o povo murmurava, porque eles queriam voltar para o Egito. Aleluia, Deus. Aí está dizendo, irmão, não é para trabalhar não. Não, agora por causa do pecado nós temos que trabalhar, mas antes não era para nós trabalhar. Mas agora nós temos que trabalhar. Então, o diabo fez o que? Ele roubou a identidade de Adão. Agora Adão não tinha mais. Aí ele não fica só por aí, mas também ele mata. Aí o Senhor Jesus disse, o Adão veio somente para roubar e matar. Aí agora o homem sai agora do jardim. E agora o homem vai trabalhar, plantar, vai caçar. Aleluia, Deus, por causa do que? Da desobediência, da distância do Senhor. Então, primeiro, o homem é roubado, o diabo rouba o homem. E segundo, ele mata o homem. E terceiro, irmão, ele destrói. Aleluia, Deus. Então, quando você ainda não venceu a morte, aleluia, Deus, o inimigo ele destrói você, porque você está morto em pecado. Só que a parte B do versículo, aí aqui vem algo para nós. Só que Jesus diz assim, ó, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O diabo roubou tudo isso de você, falando no ouvido de Adão, e Adão morrendo. Mas agora nós temos uma base fundamental, e esse é Cristo Jesus. E ele veio o que? Para dar vida e vida em abundância. Então agora, se nós estamos em Cristo Jesus, nós saímos da morte para a vida. Então, qual é a primeira morte que nós recebemos? A obedecer ao Senhor, porque ele disse que veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia, Deus. Então, essa é a primeira morte que nós vencemos em Cristo Jesus. Foi a primeira morte que Jesus venceu para nós. Aleluia. Trazendo um exemplo de obediência. Aí agora ele diz que veio para dar vida e vida em abundância. O 11 ele diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê? A vida pelas ovelhas. Então Jesus agora, ele foi obediente. Vamos finalizar nesse versículo, Pedrinho. Filipenses capítulo 3, se eu não me engano. Aleluia, Deus. Filipenses. Aleluia, Deus. Nosso exemplo é Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 e o versículo é o 8.
escrito aí? Aleluia, Deus. Eu vou ler nessa versão e você lê na versão que você diz assim: ele foi humilde e obediente a Deus até o que? A morte, e a morte de cruz. Aleluia, Deus. Então Jesus, ele venceu a morte, sendo obediente até a morte de cruz. A primeira morte ele venceu, como, irmão? A obediência, até ele ir para a cruz. E a terceira morte, e a segunda morte que Jesus vai vencer é na cruz do Calvário, né? Então, a primeira morte que o Senhor Jesus venceu foi essa. Vamos do 7. Achou, Pedro? 7? Filipenses 2, 8, 7 e 8. Filipenses capítulo 2, e o versículo 7 e o 8. Entendeu aí? Oh, Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se a si igual aos seres humanos e vivendo a vida como de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Olha o amor de Jesus por nós, irmãos. Adão perdeu lá a sua identidade. Agora Jesus, ele vem e dá a nossa identidade. Como, irmão? Em obediência. Aleluia, Deus. Então, pela obediência, nós saímos da morte espiritual e voltamos a ter o que? Relacionamento com Deus. Então, a primeira morte, irmão, a primeira morte que você vence é ter relação, intimidade com o Senhor Jesus. Então, essa é a primeira morte. A segunda morte, nós vamos trabalhar na segunda morte, vai ser a morte de cruz, e essa nós tem muita coisa para falar sobre isso. Então, a primeira morte que nós vencemos ela é a obediência a Deus em Cristo Jesus. E ele disse que deu vida e vida em abundância. Então, se você está em Cristo Jesus, irmão, lembre que ele venceu a morte por mim e por você. E agora que a Bíblia diz que nós não venhamos ser mais filho da desobediência, mas que nós venhamos ser filho amado do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus. Essa noite, irmão, nós finalizamos aqui. Aleluia, Deus. E essa noite nós vamos louvar. Ele louva aquele louvor lá, né? Eu vou subir ao monte. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E nós finalizamos aqui, irmão. Aleluia, Deus. E a primeira morte é essa. É obediência a Cristo Jesus. E quando nós obedecemos a Cristo Jesus, nós vencemos o que? A primeira morte. Porque a primeira morte, ela veio o que? Por desobediência. Então o homem, pela sua natureza adâmica, ele já é desobediente por natureza. Aleluia, Deus. Então quando alguém falar, aí você diz, não, nós perdemos a identidade lá no Jardim do Éden, mas nós voltamos à nossa identidade e tendo vida e abundância na pessoa bendita de Jesus. Então você volta ao Jardim do Éden de novo quando você obedece a palavra da pessoa bendita de Jesus. Então não tem outro caminho, irmão, é em Cristo Jesus. Até tem pessoas que Paulo diz que nós podemos dar até a nossa riqueza, até o corpo para queimar, mas se não tiver amor, nada disso nos basta. Tem pessoas que for possível ele dar tudo, mas às vezes não é da natureza de Cristo. E às vezes você dá uma pequena oferta, mas recomenda a natureza de Cristo, e isso o Senhor recebe. Porque você deu, porque foi o Senhor que colocou no seu coração. Você não deu para se mostrar para o Senhor, mas você deu, porque o Senhor tocou no seu coração. Essa é a justiça de Deus. Então essa noite, irmão, quem está em Cristo Jesus em obediência, ele venceu a primeira morte.
Senhor disse para Moisés: passa o sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passar pelo Egito, aleluia, Deus, ele não vai entrar, aleluia, nas portas daquele que tem o sangue do Cordeiro. Então essa noite, se tu tens o sangue do Cordeiro na tua vida, então essa noite, abre a sua boca e dá uma glória a Deus, ao Senhor Jesus. E diga para Ele todos os seus segredos. E quando o anjo da morte passou no meio do Egito, aleluia, Deus, ele não entrou na porta daqueles que te abarcam do sangue do Cordeiro. E essa noite nós temos algo mais profundo. É o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. Ah, Deus. Então essa noite, eu digo, Senhor, deixa eu ficar mais perto de Ti. Diga para Ele assim como Moisés disse: Senhor, eu quero ver a Tua voz, eu quero ver a Tua face, eu quero Te tocar, eu quero sentir o Teu toque. Ah, Deus. Então não faça como o povo, que o povo disse: Moisés, suba ao monte. Mas essa noite, quero subir o monte, quero subir e ter intimidade com o Senhor Jesus. Ah, Deus. Porque Jesus está no meio da tempestade, Jesus está no meio da chuva. Aleluia, Deus. Ele está no meio dos momentos difíceis da sua vida, da minha vida. Aleluia, Deus. E se as portas estão fechadas, o Senhor também trabalha em porta fechada. E se as portas estão abertas, o Senhor também trabalha nas portas abertas. Aleluia, Deus. Porque Ele abre porta, Ele fecha a porta. Aleluia, Deus. Ele derruba gigante, Ele levanta gigante. Aleluia, Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Então me tira o medo que me faz. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor, Ele diz que Ele deu o espírito de temor. Ele não nos deu o espírito de temor, mas Ele deu o espírito de ousadia. Então essa noite você está em Cristo Jesus, você tem um espírito de ousadia. Mesmo debaixo das tempestades, mesmo debaixo da adversidade, aleluia, Deus, mas o Senhor Jesus, Ele venceu a morte por mim e por você. E Ele disse que Ele veio para dar vida e vida abundância. Então se a porta está fechada, aleluia, Deus, clama o Senhor e diga que Ele é Deus das portas fechadas. Ele é Deus das portas fechadas. Ele é Deus das portas fechadas. E Ele abre porta onde não tem. Meu Deus. Oh, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus. Leve Deus vivo com o Senhor nessa para casa. Livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Senhor da glória. Pai, assim como eles vieram parando com segurança, Senhor Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Pai, essa noite, Pai, eu te peço, Senhor Deus e Pai, tudo que está fechado, Senhor Deus, vai ser aberto. Oh, Deus Santo e Deus amado, Pai, corrente, Senhor da glória. Pai, tudo que está acorrentado, venha ser quebrado essa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu te rendo graças, te rendo louvor. Oh, Deus poderoso, que a tua igreja venha te encontrar, Senhor Deus, meu Pai, em oração e suplica, Senhor Deus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu venho a cada um que chegar aqui essa noite, para a família de cada um, Senhor Jesus e Pai. Que o teu nome venha ser glorificado na vida deles, Senhor. Espírito Santo, tudo aquilo que eles têm te pedido, têm te suplicado, Pai. Pai, essa noite, no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, tudo venha ser destravado na vida dele, na vida dos seus filhos. Ah, Pai, nas suas finanças, Pai. Pai, tudo que está retido no mundo espiritual, Senhor Deus, Pai. Pai, libera essa noite no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, o anjo de prosperidade que o Senhor, Pai, liberou sobre a minha vida, sobre a vida do ministério, Pai. Que a partir de hoje, Pai, venha descortinando, Pai, tudo que está retido no mundo espiritual, Pai. Ah, Senhor Deus, meu Pai, esta noite, Senhor Deus, Pai. Pai, o Senhor
está vagando no mundo espiritual, Pai. Que essa noite, Senhor da glória, ela venha, Senhor Deus, meu Pai, entrar, Senhor Deus, meu Pai, na conta da tua igreja, na conta dos teus filhos, Pai, que venha entrar nas nossas contas, Senhor da glória. Pai Santo e Pai amado, e que o teu nome venha ser louco e picado, Pai. Meu Senhor Deus e Pai. Ah, Deus Pai. Traz uma semana reparadora, uma semana abençoada, Pai. Meu Senhor Deus e Pai. Pai, que esse começo de mês seja um mês promissor, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, que o Senhor venha receber esse culto como uma primícia, Pai. Pai, que esse culto seja uma primícia para Ti, Senhor da glória. Pai, que nessa noite toda vontade geracional seja quebrada. E o teu nome seja glorificado sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja. Aleluia, Deus. Então essa noite queremos subir mais alto, Pai. E entrar nos portais espirituais, Pai. E receber tudo aquilo que o Senhor, Pai, determinou para conosco, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. Pai, onde tiver uma enfermidade, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o Senhor vai desfazendo toda enfermidade, Pai, toda dor, Senhor Deus, meu Pai, toda dor na coluna, Pai, todo bico de papagaio, Senhor, Pai, toda hérnia de disco, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus. Só vai voltar de novo, aleluia, Deus, toda hérnia, Senhor Deus, meu Pai, ah, Deus Santo e amado, Pai, Pai, cada hérnia, Senhor Deus, meu Pai, na coluna, Senhor Deus, meu Pai, oh Espírito Santo de Deus, que a coluna venha se aplugar, Senhor Deus, meu Pai, ah, Espírito Santo de Deus, Pai, todo câncer, Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, pessoas, Pai, que tem me pedido oração pelo câncer, Senhor da glória, Espírito Santo, na verdade, esta noite, eu arranco todo câncer, toda pedra na vesícula, ah, Senhor Deus, meu Pai, toda pedra, Senhor Deus, meu Pai, todo nódulo, Senhor Deus, meu Pai, no cheio, Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, Pai, esta noite, Pai, que o Senhor entre com cura, Pai, o Senhor nos dá autoridade, Pai, e eu dou ordem toda cura, Senhor Deus, meu Pai, toda enfermidade espiritual, enfermidade, Senhor Deus, meu Pai, física, as enfermidades, Senhor Deus, meu Pai, que não encontram soluções dos médicos, meu Senhor da glória, Pai, mas essa noite, toda enfermidade espiritual, Pai, deu ordem, todo espírito de enfermidade, saia agora no poder, que é no nome do Senhor Jesus, te dou ordem agora, tu não tem mais vez, não tem mais lugar na vida dessa pessoa, na vida dessa mulher, na vida desse homem, todo espírito de enfermidade, espírito de morte, saia agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Todo espírito de acidente para desse lugar, todo espírito de acidente que anda nesta rua, eu te dou ordem agora, aleluia, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Que tu vá para o abismo de nunca ter saído. Senhor da glória, Pai, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nesse lugar. E todo acidente, eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Esse espírito de acidente que tem trazido morte, mortandade, aleluia, Deus, eu expulso no poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, meu Pai, porque o Senhor venceu toda a morte na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Oh, Pai, o Senhor vem para vencer o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. E nessa noite, no poder que há no nome do Senhor Jesus, eu dou ordem todo ladrão, Deus, que está, Pai, direcionado pelo Espírito de Satanás, Pai, roubando, destruindo, aleluia, Deus, e eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus da glória, Deus da glória, oh Espírito Santo de Deus, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Visite teus filhos sonhos e visões, Senhor da glória. Senhor Deus, meu Pai, e que nós tenhamos uma semana abençoada, semana reparadora, Senhor Deus, Pai, Pai, e que o Senhor, Pai, venha abençoar teus filhos e tuas filhas, Pai. Aleluia, Deus, Pai, eu abençoo, Pai, esta noite, cada oferta, cada dizimista, Pai, Pai, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Pai, agora eu levo, Pai, a sua oferta, o seu dízimo, Senhor Deus, meu Pai, no tribunal de Cristo, Pai, e que se o diabo, Senhor Deus, meu Pai, tinha retido, Pai, as finanças dos teus filhos, Pai, eu quebro agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de mamon, eu quebro agora no poder que há no nome do
Meu Senhor, na glória do Espírito Santo de Deus. E esse espírito de mamão, Pai. Pai, pedindo para dar no teu filho de Zimaia, Senhor da glória. Meu Senhor da glória, Pai, esta noite eu quebro agora. Eu quebro agora. Eu dou nenhuma, dou duas. Seja quebrada. Todo espírito de miséria seja quebrado agora. Todo espírito de miséria, aleluia, todo acidente, Senhor Deus, meu Pai, que teve na vida do teu filho, Pai, meu Senhor da glória, nós quebramos agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. E que nessa noite, aleluia, tudo que estava retido, Pai, as finanças dos teus filhos, Pai, que estavam retidas no mundo espiritual, Pai, eu quebro agora, eu quebro agora, eu quebro agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, são essas coisas que eu te peço. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, Deus.